Sim, gente, aí dando sequência, tá? A nossa aula, eu vou fechar por aqui, eu vou ser bem breve, porque nós temos ainda o exercício para ser feito, né? Então, recapitulando nossa aula de hoje, tá? Nós tivemos aí, vamos colocar ela, como eu coloquei no conteúdo para vocês relacionado à aula de hoje, nós temos a história e o tempo, parte 1, tá certo? Para a gente dar sequência nas próximas aulas. Ok? Então, nós falamos do que é história, para, para que serve a história, a divisão da mesma, né? O papel do historiador. Então, nós vimos toda essa situação. A questão do tempo, eu comecei a introdução do mesmo, certo? Mas aí eu vou querer que vocês analisem direitinho o texto de vocês, deem uma olhada bem direitinho, leia atenciosamente, tá? Para que você possa responder o seu exercício. Então eu vou ser bem breve, na próxima aula que a gente vai dar mais ênfase, a gente vai dar mais prioridade, tá? A questão do tempo, tá bom? Tá certo? Então, eu só vou falar um pouquinho a respeito do tempo para que a gente possa fechar, tá certo? Olha, como no vídeo anterior, para quando eu estava fechando ele, eu estava falando sobre o sentimento no que nós temos a respeito do tempo, que são sentimentos, tá certo? Tá bom? Então, o homem, desde tempos remotos, que ele vem tentando se adaptar, né? Se adaptar ao planeta Terra, se adaptar à natureza, à própria natureza em si, se adaptar com as transformações ocorridas no tempo. Então ele vem tentando se adaptar. E para isso ele vem usando recursos para que ele possa se orientar no que diz respeito à questão do próprio tempo. Então, desde tempos remotos, que ele vem utilizando alguns artifícios, como o relógio do sol, que foi muito utilizado bem lá atrás da antiguidade, tá? Então ele vem usando esse artifício, é o relógio do sol, depois nós vamos ver mais na frente a figura. Nós vamos analisar um pouquinho essa questão desse tempo, tá? A gente vai analisar direitinho que esse relógio, essa medida de tempo, que é o relógio do sol, tá certo? Depois a gente vai falar sobre ele mais na frente, posteriormente. Aí nós temos aí a questão da ampulheta, né? A ampulheta, que também foi muito utilizada lá atrás, com esse objetozinho também, media-se também a questão do tempo, tá? Se media também a questão do tempo com ele, era um reloginho também lá atrás, na antiguidade, muito utilizado também pelo homem. Como eu disse a vocês, o homem ele vem se organizando, se adaptando, né, ao meio em que ele vive e tentando se orientar no que diz respeito ao próprio tempo. Depois a gente vai falar sobre isso, tá? Então, além da ampulheta, aí vem, né, a questão de outros tempos. Aí nós vamos ver. Teve o relógio sol, teve a ampulheta, também o nosso querido relógio para a gente se orientar. Depois veio o relógio, né, com suas horas, minutos, segundos, milésimos, para que a gente possa se orientar durante o dia, né? Para que a gente possa se orientar no que diz ao tempo, respeito no que diz respeito ao próprio tempo, tá bom? Então, assim, no que diz respeito ao tempo, nós vamos dividi-lo na seguinte maneira, tá? Vamos dividir em 3 etapas: o tempo da natureza, o tempo cronológico e o tempo da história, tá? Essa divisão é dos 3. Eu vou dar uma resumida, porque depois a gente vai voltar com esse assunto mais lá na frente, tá? O tempo da natureza se refere à marcação de eventos naturais, como as 4 estações do ano, por exemplo, né? Quando existe o verão, né? Existe aquele tempo
aquele tempo que a gente fica muito estressado, muito cansativo, é um calor muito grande, né? No inverno, a questão das estações, a questão do frio muito intenso, né? E aí a gente, dando sequência, tá? No que diz respeito ao tempo da natureza, no que diz respeito, só resumindo, é a questão das estações do ano, tá? Da marcação dos eventos naturais, tá bom? E aí o tempo cronológico, o tempo cronológico é aquele que a humanidade desenvolveu para estabelecer a questão das medidas, foi o que eu falei, tá? Desde que mundo é mundo, existiu várias formas de medir esse tempo, relógio sol, a ampulheta, depois aí o relógio digital, esse que utilizamos até hoje, certo? E também a duração do ano, tá? A duração do dia, a duração do ano. Aí entra aí também a questão dos calendários, né? Que a gente depois vai falar a respeito do calendário esse que nós utilizamos, que é o calendário que a gente chama de gregoriano, que ele foi instituído em 1582 pelo Papa Gregório XIII, que ele é composto por 365 dias, né? Eu coloquei até fiz até um cartaz, né? 365 dias, composto por 12 meses, 52 semanas, 24 horas, né? Com o marco inicial, no que diz respeito ao nascimento de Cristo, tá? Tá bom? Que depois a gente vai falar sobre periodização dentro da história também, a gente vai falar. Tô fazendo só um breve resumo, tá? Para que a gente não se estenda muito. E aí vem o tempo da história, o tempo histórico, pensar também a partir de experiências vividas pela humanidade, que vão sofrendo alterações ao longo de diferentes épocas. Ou seja, no que diz respeito ao tempo histórico, minha gente, esse é muito utilizado pelos historiadores. Por quê? É o tempo resultante da ação dos seres humanos sobre a Terra. Então, o próprio historiador, ele vai utilizar-se do tempo, tá? Isso aí ele vai mexer, ele vai desde o período a gente vai datar assim, tá? Vamos colocar alguns pontos. Aí ele vai, vamos dizer que ele vai passear no tempo, né? Ou seja, ele vai para o século XVIII, século XIX, século XVII, tá? Ele vai para a década de 1920, ele vai para a década de 1960, ele vai ver a cultura, o comportamento, né? Daquela cultura. Ele vai utilizar as fontes históricas para estudar a questão da ação humana ao longo do tempo, então as transformações, então ele vai estudar tudo isso. Então ele vai precisar desse tempo, tá? Para que ele possa refletir e estudar, tá bom? Tá certo? Então assim, vamos fechar hoje com essa parte, tá? E como eu disse, você vai dar uma olhadinha no seu livro, você vai dar uma olhadinha no livro não, que o livro você vai usar, o nosso livro nós iremos usar na nossa próxima aula, tá? Nessa aula agora você vai usar o recurso da anotação, que eu vou colocar para você, e também no que diz respeito ao exercício, tá certo, gente? Tá bom? Um forte abraço para vocês. E vamos continuar aí com a nossa aula de hoje, tá certo? Abraço, turma!